Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Luciano Prudêncio na área de novo. Vamos de história hoje? Tem muita gente aí que tá esperando as histórias, né? As histórias aí tá dando o que falar já. Bastante gente aí perguntando pra mim, ó, quando que vai sair outra história. Tem bastante gente aí. Eu abri o canal, foi nesse mês, né? E temos aí, acho que quase 20 inscritos nesse nesse começo aí, né? Eu acho que tá bom já, né? Porque comecemos agora, foi em janeiro e já estamos chegando aos 20. E eu não tô divulgando muito, né? Pra mim já tá de bom tamanho. Agradeço a todos vocês aí e agradeço também pela vontade aí de ouvir aí as histórias aí. Agradeço vocês de coração. Que Deus abençoe cada um de vocês aí. Vamos lá então. A história de hoje vai ter aí duas historinhas, porque são curtas, né? Hoje não vou falar a respeito de morte da minha família, não. Eu vou falar para vocês coisas que aconteceram. São dois episódios iguais que aconteceu comigo e eu contando da minha experiência pro meu irmão. Inclusive o dele foi recente, não faz muito tempo não. Se eu não me engano foi ano passado que eu falei pra ele, e aí ele falou: "Poxa, aconteceu comigo também exatamente isso". Então eu vou contar pra vocês primeiro a minha história, depois eu vou contar a história do meu irmão, o que aconteceu. Eu tinha mais ou menos nessa época, eu acho que eu deveria ter uns 23 anos, tá? Como eu disse, eu trabalhava numa empresa de equipamento hospitalar aqui em Colombo, região metropolitana de Curitiba. Trabalhava das 11 da noite até umas 7 horas da manhã. E eu saí de casa mais ou menos 10h40. E eu pegava ali a estrada da Ribeira. E então, sempre que eu passava ali esse horário, eram poucos carros que passavam e pouca gente também. Bem pouca gente passava ali. Então, eu saí de casa 10h40, eu passei ali mais ou menos umas 10h50 por aí mais ou menos. Eu tava sozinho de tudo mesmo, não tinha ninguém do lado. Ali é uma rodovia, né, pra quem não conhece, ali é praticamente uma BR, né, BR-476, Estrada da Ribeira ali. E eu tava mais ou menos ali na altura do... Quem mora aqui em Colombo sabe, a Aurora. Tava bem ali na Vila Aurora ali. Jardim Aurora, se eu não me engano é o nome ali. E só tinha eu na rua, mais ninguém. Alguns carros de repente passavam, mas era bem pouco. De repente, do nada, passa um carro por mim e eu não vi que carro que era, assim, não prestei muita atenção. Depois que eu fui ver, esse carro passou e eu escutei um barulho de chinelo, tipo como se alguém estivesse correndo. Eu olhei pro lado direito, não tinha ninguém. Eu olhei pro lado esquerdo, no lado da BR, não tinha ninguém. De repente, eu olhei pro carro e era o carro do IML. E eu pensei, não é que eu tô pensando. Será que é isso? Gente, juro por Deus, não tinha ninguém na rua. Ninguém. E de repente, aquele toque, 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 tá correndo e eu procurando, sabe? Porque passou muito perto de mim. Porque eu tava praticamente do lado da rodovia, eu tava no acostamento. E escutei esse barulho de alguém correndo. E de repente eu olho o carro do ML passando. Eu fiquei pensando, será que tem alguém correndo atrás do carro do ML? Nossa, era muito real, sabe? Aí eu peguei, contei também isso pro meu irmão. Ano passado eu contei pra ele.
Aí ele falou, cara, o pior é que você falando isso, esses dias atrás aconteceu a mesma coisa comigo. Meu irmão, ele trabalha em um condomínio. Ele trabalha à noite nesse condomínio. E sei lá se é de hora em hora. Ele tem que fazer ronda, sabe? Ele faz ronda. E ele disse que chegou uma hora ali em certo local que ele estava fazendo ronda. Ele escutou alguém, um passo passar perto, bem próximo dele. Alguém andando. Ele olhou e não viu ninguém. Como ele já é um pouco mais medroso, né? Ele tem medo dessas coisas assim. Ele já se arrepiou, já ficou meio cabreiro. Mas disse que fez de conta que não ligou, mas ele ficou preocupado, sabe? Então por isso que eu digo pra vocês. Gente, o sobrenatural realmente existe. Muitas pessoas têm relatos de vozes. Muitas pessoas veem vultos. E outra coisa também que acontece muito, principalmente aconteceu também quando a minha mãe faleceu. Eu acho que eu até contei isso. Eu estava dormindo, eu estava muito cansado. Foi justamente na noite, né? Tipo assim, teve o velório da minha mãe, aí teve o enterro e a gente foi para casa. Só que eu estava muito cansado e eu dormi. E na época, a mãe da minha filha e a minha cunhada disse que ouviu passos na cozinha. Ia da cozinha para a copa. E então, não foi só a mãe da minha filha que ouviu, mas foi também a minha cunhada. E eu conversando com uma vizinha que estava lá, daí elas começaram a falar para nossa vizinha e ela falou também que aconteceu quando o pai dela faleceu. O pai dela fumava cachimbo e disse que também ela sentiu o cheiro do cachimbo do pai dela. E então, para você ver que realmente o sobrenatural existe. E muitas pessoas não acreditam. Mas se você parar para analisar, eu acho que alguma coisa sobrenatural já aconteceu com você. E você não sei, mas tem pessoas que sabem que aconteceu, mas ou às vezes as pessoas não querem falar ou escondem com medo de as pessoas chamar ela de louca, mas isso realmente acontece. E se alguma coisa aconteceu com você, pode ter certeza que você não está louco. Isso realmente não é fruto da tua imaginação, mas são aí espíritos que estão na quarta dimensão. A gente está na terceira dimensão e a quarta dimensão é logo ali. Ou seja, nós estamos no mesmo ambiente, só que em lugares diferentes. Se você estudar, aí tem muitos livros que falam a respeito disso. Tem livros espíritas, tem livros budistas que falam em reencarnação. Então isso não é religião, entende? Mas é verdade. Se você vê, tem muitas pessoas aí que falam, pessoas que ficaram em coma, que teve aí, diz que via os parentes próximo do leito ali, né, no hospital, ouvia eles falando, pessoas assim, eles falavam que via de cima para baixo, entendeu? Isso é algumas coisas que acontecem para você ver aí que realmente existe vida após a morte. E do mesmo jeito que você é aqui, você é do outro lado, não muda nada. Se a pessoa é boa aqui, ela vai ser boa do outro lado e vice-versa. Então eu digo para vocês, se alguma coisa aconteceu com você, sobrenatural, ouviu vozes ou coisas assim, chegou num local, você sentiu arrepio do nada, pode ter certeza que existe ali algum espírito ou tentando se comunicar, entendeu? Ou coisas assim.
E então, essa história de hoje é uma história curta, porque eu vou ter mais histórias aí mais pra frente, tá? Agora eu acho que eu vou contar mais uma história pra vocês. Mais uma então. Mais uma só. Essa aqui é de um amigo meu que faleceu. Agora tem a ver com faleceu, viu? O negócio é o seguinte. Eu tinha um amigo de infância. Eu conheci ele quando eu vim morar para Colombo, com 5 anos a gente se conheceu. Aí eu fui embora para aquela chácara que eu falei para vocês, né? Pro Lajeado, fiquemos 1 ano lá e voltei de novo. Então a gente estudou junto, a gente jogava bola junto, brincava junto. A gente era muito amigo mesmo, sabe? Só que ele começou a virar alcoólatra. Ele começava a beber junto com o irmão dele. O irmão dele era alcoólatra e ele foi no embalo. Começou a beber junto com o irmão dele. E quando ele bebia, ele ia lá em casa e ficava na janela e falava, ele me chamava de irmãozinho, ou às vezes maninho. Ele falava, maninho, eu vim me despedir de você porque eu vou morrer. Eu falava, para de falar isso, né? Vai nada. Dele, não, eu vim morrer, eu vou morrer. Ele sempre falava isso. Então eu já estava acostumado já. Sempre que ele bebia, ele ia lá na janela de casa e ficava conversando comigo, falava que ia morrer. Aí tudo bem. Aí teve um dia, resumindo aí, falar bem rápido, né? Encontraram ele morto dentro do quarto dele. Diz que ele estava ajoelhado com uma Bíblia na cama, sabe? Aberta. E viu que a porta estava fechada e ele não acordava. Daí arrombaram a porta e ele estava lá, morto. Diz que estava bem feio assim, sabe? E eu não quis ir no velório dele. Eu também trabalhava à noite, né? E dormia de dia. Eu peguei e falei, não, eu não vou lá porque eu quero lembrar dele vivo, né? Porque, nossa, a gente era praticamente como irmão mesmo, sabe? E eu não fui no velório dele. Meu pai foi, meu irmão foi, e eu não fui. Então, eu fui trabalhar, aí já tinha passado o velório dele, teve o enterro, e como eu tava dormindo de dia, era muito calor, era mais ou menos perto de janeiro, aquele calorão de janeiro que a gente não suporta, sabe? Então, eu dormi e tive um pesadelo. Daqueles pesadelos que você não consegue acordar de jeito nenhum. De repente, eu deixei a janela aberta, né? Tava muito calor e o ventilador ligado. Depois desse pesadelo, ele aparece na janela, olhando pra mim e falou bem assim: maninho, você não foi no meu velório, né? E você não foi lá me ver e mesmo assim eu venho te ajudar. Daí eu fiquei olhando pra cara dele, assim, eu fiquei meio com... Tipo assim, na verdade, eu fiquei pensando, puxa vida, pior que eu não fui lá ver, né? Eu fiquei meio com vergonha, sabe? Mas aí eu acordei desse pesadelo. Na hora que ele chegou, o pesadelo parou na hora. E ele falou isso, daí eu fiquei olhando pra ele meio pensativo e eu acordei, entendeu? Agora, eu não sei se ele chegou ali realmente em sonho, entendeu? Ou se realmente ele veio me ajudar ali com aquela, né, com aquilo que estava acontecendo comigo ali. Então foi isso que aconteceu. Depois eu nunca mais vi algo assim a respeito dele, sabe? Então são coisas do sobrenatural que acontecem. Às vezes você pode ver passos, às vezes ouvir, né, passos, ouvir pessoas chamando você. Às vezes você sente arrepio do nada. Outra coisa que acontece também, que é muito importante você saber, às vezes você tá alegre, feliz, e do nada você fica triste, ou vem um pensamento estranho na tua cabeça. Eu queria te dizer que os espíritos, quando eu falo dos espíritos no momento, eu tô falando desses espíritos
que ficam andando por aí, pelo astral, ok? Os espíritos maus. Tem alguns que não são espíritos maus, mas pode ser até espírito de algum familiar, mas ele não pode ficar próximo de você, porque automaticamente ele vai sugar a tua energia. Então, ele não pode ficar, parentes não pode ficar próximo a você. E espíritos maus que eu falo assim, são obsessores, tá? Tem espíritos obsessores por casa, às vezes ele gostava muito daquela casa, ele não quer ir embora, ele fica ali, entendeu? Aí às vezes alguém aluga a casa, eles ficam atormentando. E tem espíritos que gostam de entrar na mente da pessoa, isso é o que mais acontece, isso é comum. Espíritos que fazem você se sentir triste ou até querer suicídio, entendeu? Então é complicado. Então tem vários tipos, né, de espíritos aí. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: se aconteceu algum fato com você, não se assuste. Eleve a sua vibração e você com certeza vai sair dessa. Essa foi a história de hoje. Depois eu vou contar para vocês mais histórias sobre obsessores, né? Mais para frente aí. Tem vários tipos de obsessores aí. Pode ser parente, pode ser pessoas que esconderam ouro, como aconteceu, que eu já contei a história, né? Pode ser pessoas aí que realmente não querem sair da quarta dimensão, então eles ficam. Porque na verdade eles têm o livre-arbítrio. Eles podem ficar. Só que isso prejudica muito a gente, né? Eles sugam nossa energia e muitas pessoas aí acabam sofrendo muitas consequências aí com esses espíritos que ficam aí na quarta dimensão aí. Então, contei 3 historinhas para vocês, agora eu não vou aumentar muito aí, porque já está em 17 minutos. Segunda-feira vai ter aí mais história para vocês. Segunda-feira, se eu não me engano, vai vir aí... Deixa eu ver que história que vem aí. Eu vou ver certinho e passo para vocês aí. Mas vai vir mais histórias aí legais aí para vocês, tá? Agora, vou deixar vocês aí pensando, meditando aí sobre o que eu falei, tá? E até a próxima. Fique com Deus. Fui!